Bem, então, antes, é possível que algumas pessoas não me conheçam, eu queria me apresentar. Meu nome é Darlan Schotz Ferreira, eu sou médico, me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 85, trabalho como clínico geral e também como médico escolar. A minha prática é orientada pela medicina antroposófica e pela pedagogia Waldorf, no caso da medicina escolar. Eu atuo e moro no estado do Rio, trabalho na capital e trabalho na cidade do Rio de Janeiro e também trabalho em Nova Friburgo, de onde eu estou falando com vocês agora. Friburgo é uma cidade da região serrana aqui do estado do Rio. Bom, antes de começar também queria agradecer o pessoal aí de Recife, a Cíntia, a Fabrícia, o Fábio Caio, a Maria Inácia. Agora vocês falaram da Fábia, né, que eu não conheço, mas enfim. Pelo convite, pela iniciativa de vocês, uma ótima ideia da gente poder estar falando um pouco sobre a visão que a medicina antroposófica tem desse processo patológico que está deixando a gente em isolamento social, pela organização toda, pelo suporte técnico que vocês estão dando. Então, eu fiz uma palestra aqui anterior que foi sobre possibilidades de cultivar a saúde no sentido de, vamos dizer, não adoecer com a presença do vírus, né? E o nosso foco hoje não é esse, o nosso foco é falar sobre as medidas que podem ser tomadas caso a pessoa já tenha adoecido e se encontre numa situação de sintomas leves, né, que a gente espere que não chegue a precisar de uma internação, e inclusive porque existe a recomendação de que, nesses casos, as pessoas não procurem o hospital e que procurem orientação médica para se cuidarem, que seriam casos assim leves, né, do que a gente chama de inflamação ou infecção de vias aéreas superiores, que inclui as manifestações leves da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, mas também as gripes, de modo geral, e que a gente está numa época agora onde essas doenças sazonais se manifestam. Então, a ideia é que a gente fale de abordagens para esses casos, mesmo sem saber ou sem ter exames que comprove que se trate da Covid-19. Os sintomas básicos são sintomas que realmente parecem com um resfriado ou com um estado gripal, vai depender um pouco do tipo de manifestação, e nós vamos ver durante a palestra que, na verdade, vai depender um pouco da saúde, da resistência da pessoa. Mas nós estamos falando de pessoas que estão manifestando processos de coriza, a gente em medicina chama de rinorreia, pode ser coriza ou secreção nasal, tosse, uma indisposição, talvez com dores no corpo. É muito importante vocês considerarem o que a gente chama de anosmia, que é uma alteração do olfato. Existe também uma alteração no paladar, mais fortemente do olfato. Dor de garganta, febre, enfim, é um quadro assim, um pouco difuso. Eu acho que é uma coisa do senso comum e é também uma forma da ciência abordar a questão dessas viroses como elas sendo atribuídas, na maior parte das vezes, à presença do vírus. Então, a questão é, se esse vírus, se esse micro-organismo se instala no corpo da pessoa, ela passa a ter uma série de sintomas. E se não se instala, não tem a doença. Então, fica, a princípio, muito clara a correlação entre o vírus e a doença, quase como se a gente dissesse a causa do vírus, melhor, a causa da doença é o vírus. E isso faz com que a atenção se volte toda para o entendimento de como é esse vírus, de como que se poderia atrapalhar o desenvolvimento do vírus, de qual o comportamento dele, qual a estrutura dele, qual a substância que a gente poderia usar para matá-lo, para, enfim, atrapalhar o processo de reprodução dele.
Então, isso fica muito justificado porque a gente poderia perfeitamente dizer assim, a pessoa que não tem o contágio não vai ter a doença. Então, é claro que o contágio é básico e condiciona a doença. O vírus é observável atualmente. Ele é uma estrutura muito pequena, muito menor do que uma bactéria, mas existem instrumentos que podem visualizar o vírus. Então, existe já desde o advento da microscopia eletrônica que esses vírus são observáveis, eles podem ser fotografados. E aí você vai encontrar em quem está doente e não vai encontrar em quem não está doente. Estou falando de uma coisa assim, aparentemente bastante óbvia, e é mesmo, só que eu queria, em um momento seguinte, contextualizar isso, né? Até justificar por que eu estou falando uma coisa tão óbvia. Além do vírus ser observável e além do contágio, ainda existe uma questão que é o tipo de manifestação que ele produz. Então, pelos sintomas, a gente vai dizer que foi um vírus e que não foi outro. Não é assim muito específico, mas vamos dizer, é completamente diferente de um vírus da hepatite C, por exemplo. Então, é um vírus que causa um padrão de comportamento mais ou menos igual, o que faz com que a gente sempre atribua a ele a causa dos sintomas. Então, todas essas considerações, elas têm relação com a presença do vírus, a atividade do vírus dentro do organismo. Mas existem alguns fatores que podem fazer com que a gente questione um pouco isso. A gente poderia dizer que são fatores primários, que mostra que, às vezes, o vírus está presente e a doença não se manifesta. Então, quando o vírus está presente e quando a doença se manifesta, nós temos instalada toda a situação que justifica a gente se voltar para a questão do vírus. Mas quando o vírus está presente e a doença não se manifesta, a gente podia perguntar por quê? O que aconteceu aqui? E é uma pergunta que, vamos dizer, que cabe porque na maior parte das pessoas tem o vírus e não tem a doença. Então, grande parte das pessoas, o vírus não desencadeia o processo da doença. E isso é uma coisa que vocês estão vendo nas pesquisas, temos índices estatísticos, estão aí, existem uma série de dificuldades com isso, porque às vezes, ou na maior parte dos países, a gente está dosando pouco para ver a presença do vírus, né? Então, muito do que está sendo notificado é percentagem em cima de exames que foram feitos ou pessoas que fizeram o teste, e aí a gente pode dizer assim, de todo mundo que tem a presença do vírus, tantos por cento desenvolve a doença. A gente tem uma situação agora que não é real. No fundo, existe uma quantidade muito maior de gente que está tendo contato com o vírus e que não manifestam a doença. Então, a gente poderia dizer assim, sem entrar em números, que a maior parte das pessoas não vão manifestar a doença com o vírus. Então, acontece alguma coisa aí que não condiciona a doença à presença do vírus. E como é uma maioria de pessoas, eu acho que a gente podia dar uma atenção maior a isso. Geralmente, isso tem sido atribuído à atividade do sistema imunológico. Então, essa doença está muito nova, a gente não conhece ainda o comportamento do vírus e o comportamento da população em relação ao vírus. As pesquisas estão bastante avançadas, mas temos aí 4 meses de doença, ou um pouco mais do que isso, mais ou menos isso, ou pelo menos da primeira notificação que aconteceu lá na China. Então, a gente tem uma situação que talvez a gente descubra ali na frente que tem pessoas que, mesmo fazendo contato com o vírus, não pegam, nem chegam a produzir anticorpo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no caso do HIV, o vírus, ele não contamina sempre. Existem pessoas que têm contato íntimo, sem uso de preservativos ou sem cuidados, onde uma pessoa tem HIV e a outra pessoa não pega. A pessoa não é sensível, vamos dizer, não tem suscetibilidade por aquele vírus. Então, é possível que daqui a 4 anos, onde todo mundo já tenha tido chance de se expor ao vírus, que a gente tem uma percentagem da população, que eu não sei qual é, que não vai ser soro positiva ou não vai positivar lá a sorologia para o vírus, como se realmente não tivesse entrado em contato e possivelmente entraram em contato. Agora,
tem uma grande parte das pessoas, que essa a gente já conhece, que fazem a sorologia, dá positivo e a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma. Então, assim, essa questão imunológica ou a questão da resistência, ela é algo que precisa entrar nessa avaliação de quem fica doente e do que a gente poderia fazer para fortalecer as pessoas que entram em contato com o vírus. Na verdade, nem é também o nosso foco essas pessoas que vão ter contato, que vão ficar positivadas, né, no exame na sorologia, e que não vão apresentar sintomas. A nossa intenção, o nosso foco é exatamente falar sobre as pessoas que desenvolvem os sintomas, né? De qualquer forma, só para caracterizar isso, é que talvez o nosso foco seja pessoas que estejam entre uma situação e outra, mas a gente tem uma situação que é literalmente a seguinte: uma grande quantidade de pessoas com o vírus e aparentemente imunes ao vírus, ou seja, não se manifestam, não há doença alguma, nem os sintomas que nós vamos falar aqui, e essas pessoas são pessoas, vamos dizer, saudáveis. Então, assim, a saúde prévia da pessoa joga um jogo muito importante aí nesse quadro. E a gente tem uma quantidade de pessoas que é uma minoria que vai ter o quadro grave da doença, e essas pessoas geralmente não estão muito bem de saúde. Claro que tem exceções, mas assim, se a gente pega os levantamentos estatísticos, a gente vai ver que aí alguma coisa, uma minoria de pessoas desenvolve quadros graves, e essa minoria é uma minoria ainda que vai para a CTI, e felizmente é uma minoria de pessoas que vem a falecer da doença. Então, pessoas ou debilitadas em suas saúdes, ou com o organismo já envelhecido, ou com comorbidades, com outras doenças, o vírus, de alguma forma, são sensíveis ao vírus. A gente poderia até, de alguma forma, dizer assim, o vírus encontra nessas pessoas que estão adoecidas um terreno mais propício para se desenvolver e para fazer a Covid-19, com todos os seus sintomas e toda a sua gravidade. E, por outro lado, pessoas saudáveis, ele não se manifesta. As pessoas estão, de alguma forma, imunes, né? Então, a gente pode também, só para fazer uma consideração que eu acho importante, pensar que mesmo que essas pessoas que vão para o CTI, elas não vão para lá para matar o vírus. Um CTI é um lugar que dá um suporte para vários processos patológicos de uma pessoa. E em muitos lugares do mundo, as pessoas estão saindo do CTI sem ter uma abordagem diretamente sobre a questão do vírus, ou usando medicamentos que são muito diferentes de um CTI para o outro, de um país para o outro, em função de disponibilidade, em função de estudos que se tem, em função de iniciativas da equipe médica. E não há hoje um medicamento que haja um consenso mundial com relação a matar o vírus. Então, na maior parte das vezes, o que salva uma pessoa é um bom hospital, um bom CTI, uma boa equipe médica, que vai manter todas as funções do paciente enquanto ele está nesse processo de invasão pelo vírus. Então, não se trata, vamos dizer assim, mesmo nesses casos, é importante considerar que não se trata só de matar o vírus, há que cuidar da saúde geral da pessoa, né? Há que dar suporte de hemodiálise, suporte de ventilação, suporte de controle de pressão arterial, uma série de coisas que pode colocar a pessoa. Uma coisa que é super importante são infecções oportunistas e secundárias. Então, por exemplo, muitas pessoas começam com a virose e alguma bactéria se instala e ela vai ter uma pneumonia por bactéria. Isso tem que ser tratado com um antibiótico, que não é o que vai tratar o vírus. Então, tem toda uma questão de suporte que é muito importante. Então, eu diria assim, a gente está falando aqui de que há um terreno onde esse vírus se desenvolve. E parece que assim, o corpo ele é tão forte, ou tem uma força tão grande, que na maior parte das vezes, por mais agressivo que esse vírus seja, o corpo consegue se defender. O vírus não impõe a sua capacidade de invasão e de reprodução dentro da célula ao corpo. Então, a gente poderia pensar que
o cultivo da saúde ou o cultivo das forças do organismo ou a saúde do organismo tem uma participação super importante, e isso pode ser lembrado não é só na prevenção. A gente pode imaginar que durante o processo de invasão do vírus, a pessoa tem ainda suas reservas de saúde e a gente poderia estimular isso. Então, assim, existem várias atividades dentro do corpo que estão relacionadas com a saúde. Todas elas são importantes para que haja saúde, né? São vários processos vitais, várias funções de órgãos e tal. Mas no que diz respeito às viroses, a função que precisa estar mais forte e saudável é a que chamamos de função imunológica, ou essa função que se dá através do sistema imunológico. Ele é um sistema que basicamente atua impedindo que organismos estranhos entrem dentro do corpo humano. Ele faz uma barreira, vamos dizer assim, é uma ação de fronteira, né? O processo mais básico da atuação do sistema imunológico é através da inflamação. Então, isso era uma coisa que eu queria que a gente ficasse bastante atento. A inflamação é uma atividade do sistema imunológico, ela é um recurso que o corpo tem para eliminar ou para barrar a entrada de um corpo estranho. Mesmo que esse corpo estranho seja um corpo sem vida, por exemplo, uma farpa, um espinho que entre na pele, existe um processo inflamatório que cerca esse espinho, essa farpa, e que há uma ação intensa ali, que é uma ação que visa dissolver aquilo, ou absorver aquilo, ou eliminar, ou colocar aquilo para fora. Mas a ideia é não deixar que esse ser estranho, ou que esse, no caso de uma farpa, né, um corpo estranho, entre dentro do organismo. Então, a ação que acontece ali é uma microinfecção. Então, o que vai acontecer naquele local onde entrou uma haste? O que vai acontecer ali é um processo de calor, de dor e uma intumefação, um edema com tecidos que se rompem e que morrem ali. Então, o calor é a expressão de um excesso de atividade. Toda vez que existe um excesso de atividade no organismo, se produz calor. A gente pode ver isso, por exemplo, quando a gente corre, quando ativa o músculo. Isso produz calor. A dor é um processo da presença da consciência ali naquele local, né? O edema é muito líquido ali naquele local. A morte das substâncias, a desintegração que acontece ali vai jogar muita sujeira, muita matéria orgânica ali dentro daquela região. Isso caracteriza uma inflamação. Calor, dor, entumecimento, que a gente pode chamar aí de edema e de morte de tecido. Então, esse processo, quando se trata de uma invasão sistêmica, quando é um vírus que entra, ele vai acontecer no corpo inteiro. Você vai ter no corpo inteiro calor, que é a febre, da qual a gente vai falar aqui. A gente vai ter no corpo inteiro um processo de dor. Há uma tendência a estases líquidos que vão parar, ou produção de catarro. E há uma desestruturação de tecido, morte de tecido, no caso da virose, muito em função da destruição que ela vai causar na célula que ela vai habitar, que o vírus vai habitar. Então, no caso da invasão por vírus, não é como uma farpa, porque a farpa está ali, é uma só. O vírus ele entra e ele começa a se reproduzir dentro do corpo. De um vírus se formam vários, né? Então, você tem a situação também da carga viral. Então, aí é um elemento super importante, que é um elemento para ser considerado também no processo de infecção. Então, se você tem contato com um vírus, você tem uma agressão e tem uma possibilidade do corpo reagir. Se você tem contato com vários vírus ou com vários vírus de forma repetida, o risco de que haja uma invasão é muito maior, né? Guardadas as devidas proporções, a diferença entre uma farpa, 2 farpas, 20 farpas, então a agressão ao organismo é muito maior. Então, essa questão da carga viral é fundamental. Inclusive, depois, internamente, quando ele começa a se reproduzir, a gente vai ver se essa reprodução se der numa escala muito grande, o processo de agressão é muito maior e a inflamação vai tender a ser muito maior. É interessante, no caso do vírus, que o vírus é basicamente diferente de uma célula pelo tamanho, né? O vírus é basicamente diferente de uma bactéria, inicialmente pelo tamanho, porque a bactéria
A bactéria, aliás, é um ser unicelular, é uma célula. Tem características especiais, bem diferentes de uma célula humana, por exemplo, não tem núcleo. Enfim, às vezes até se locomove. Então, as bactérias têm, né, é um mundo à parte, mas elas são seres vivos que são capazes de se reproduzir. Os vírus não. Eles são seres vivos, mas eles não são capazes de se reproduzir. Eles, se não ocuparem uma célula, se não entrarem numa célula, eles não são capazes de se reproduzir e eles morrem. Então, os vírus são seres que estão entre a vida e a morte. Não chega a ser um ser vivo propriamente, porque não tem capacidade própria de se reproduzir, mas tem capacidade de reprodução se habitar uma célula viva. Então, é uma situação intermediária entre um processo de vida e de morte. Mas eles dependem da célula para se reproduzir. A gente poderia dizer, e não seria nenhum absurdo, que o vírus ele parasita a célula, né? Ele usa a estrutura de reprodução da célula para se reproduzir. O problema é que ele entra na célula, começa a se reproduzir, e na medida que ele se reproduz, ele vai formando, enfim, uma quantidade maior de vírus dentro da célula, até que ele inviabiliza o funcionamento da célula, essa célula morre, aqui caracteriza um processo de desintegração. Quando ela morre, ela não morre com os vírus junto, dentro dela, ela rompe a sua membrana, esses vírus caem no organismo ou na circulação sanguínea, ou caem nos tecidos que estão ali em volta e vão infectar outras células. Então, a gente tem um processo assim de parasitismo, né? De uso da célula para uma função que não é a sua função, de inviabilização da função da célula, e depois que há essa reprodução, uma quantidade muito maior de vírus que vão infectar outras células. Então, acho que todo esse processo é uma coisa assim terrível, que aparentemente, descrevendo isso, me vem muito a impressão de que a gente está sem recursos para reagir, mas não é o que acontece na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, o que acontece é que as pessoas conseguem, através de um processo de fechamento, nem ter sintomas, os vírus não agridem. A gente poderia pensar, essas células estão tão saudáveis que elas nem se abrem para que haja um processo de reação. E muitas pessoas existe esse processo de uma invasão através das mucosas, né, dos olhos, do nariz e da boca, e essas pessoas vão conseguir limitar o processo de reprodução, de desintegração e de morte celular nesse nível, nesse fronte, nessa fronteira que são as mucosas. Ou seja, a gente vai resolver aí esse processo de invasão do vírus sem deixar que eles cheguem a órgãos mais profundos, como, por exemplo, sem deixar que eles destruam o endotélio ou as células mais ali da parte básica do pulmão, né, dos alvéolos, sem deixar que eles cheguem ao sangue e sem deixar que eles cheguem às hemácias, onde eles vão romper a hemoglobina e vão inviabilizar o processo de distribuição de oxigênio, sem deixar que eles desencadeiem processo de coagulação, cheguem a outros órgãos vitais, enfim. A gente está aprendendo muito, mas é um vírus que invade vários tecidos do organismo. Então, a questão é, para a gente, que algumas pessoas conseguem manter essa batalha, né, em um nível bastante superficial do corpo, que é esse nível das vias respiratórias superiores. A gente vai considerar aqui o tratamento de qualquer processo infeccioso ou inflamatório de vias aéreas superiores. E esse, na verdade, é propriamente o nosso tema. Então, há uma luta, né? E eu posso atuar em 3 frentes para entrar propriamente assim no nosso tema. Uma coisa é enfraquecer o vírus, outra coisa é fortalecer quem está doente. Agora eu já estou falando de alguém que adoeceu de uma forma leve. Eu posso enfraquecer o vírus e posso fortalecer a pessoa, mas eu queria que vocês considerassem que eu posso também mexer
reação que a pessoa tem. Então, se você pensar numa situação de guerra, eu posso tanto enfraquecer o inimigo, eu posso fortalecer o amigo, mas eu posso também modular a interação. Eu poderia ter uma situação de uma resposta exagerada ao inimigo e essa resposta, por si só, destruir o terreno onde está acontecendo a guerra. Ou seja, eu posso jogar tanta bomba que eu posso destruir o terreno onde vai acontecer a batalha. E o terreno onde vai acontecer a batalha é o corpo. Então, assim, eu preciso ter 3 ações. Uma que atrapalhe o desenvolvimento do vírus, uma que fortaleça a reação, o organismo e a saúde do organismo, mesmo durante o processo de doença. A gente pode fazer uma série de ações que cultivem a saúde e a força do organismo, e eu posso também modular a reação que vai existir do organismo em relação ao vírus. Então, na ação do vírus, eu não vou falar aqui muito, porque na maior parte das vezes, não é sempre, né? Atualmente as pessoas estão começando a usar, às vezes com embasamento científico, às vezes nem tanto, mas na maior parte das vezes as pessoas estão, não estão usando nada para matar o vírus ou para atrapalhar a reprodução do vírus. Há uma discussão ainda grande de que medicamento que seria esse. Então, por exemplo, no caso do H1N1, que é uma virose também de via respiratória, que inclusive é um vírus mais agressivo do que o corona, do que o novo corona, nesse caso existe o Tamiflu, que é um medicamento que mata o vírus, né, que atrapalha a reprodução do vírus. E agora a gente não tem isso. Então, essa seria uma ação possível. E algumas pessoas já começam a falar de alguns medicamentos que poderiam, inclusive, ser usados nessa fase. O grande problema é que a maior parte das pessoas melhoram nessa fase. Então, fica até difícil da gente avaliar se a pessoa melhorou porque tomou um determinado antiviral ou um determinado medicamento que tem uma ação antiviral ou não. E aí tem toda uma discussão. Mas a gente poderia pensar também em o que fazer para criar uma situação inóspita para o vírus. Eu vou falar isso um pouquinho mais tarde, quando falar de febre, mas a questão é que existe uma discussão se o calor seria ou não seria algo propício para o desenvolvimento do vírus, né? Então, no caso, por exemplo, da influenza, a gente sabe que o calor tem um papel decisivo. O vírus da influenza, que é o vírus da gripe comum, ele se reproduz muito bem numa temperatura que é a temperatura mais ou menos normal do corpo, de 35, 36 graus. Com 37 graus ele começa a ter uma dificuldade de se reproduzir pela própria ação do calor. E com 40 graus ele não se reproduz mais, ou tem uma atividade muito baixa. Infelizmente, esse tipo de pesquisa na medicina não está muito em voga. As ações estão muito mais voltadas para as questões químicas, né? De como atuar dentro da estrutura química do vírus ou da célula para impedir o processo de reprodução do vírus. Mas, enfim, seria uma ação. A outra ação seria buscar uma tentativa de fortalecer o próprio paciente. Então, um aspecto que é bastante importante é o aspecto da respiração. Então, a gente já sabe e tem ouvido falar muito, né, que no final das contas o que vai fazer com que haja gravidade ou não é a oxigenação. É muito importante que a gente lembre que essas pessoas precisam, as pessoas que já estão com sintomas, vamos dizer, de resfriados, ou esses sintomas, só para relembrar, né? De secreção nasal, de tosse, de dor de garganta, de febre, de dor no corpo. É muito importante que a gente lembre que essa pessoa precisa respirar bem. Se a pessoa não estiver muito doente, ela precisa estar num ambiente ventilado. Não dá para deixar essas pessoas num ambiente fechado. Tem que ter cuidado, porque eu vou falar logo em seguida da importância do calor. Isso vai depender de onde a pessoa more, mas é muito importante que haja ventilação e que haja oxigênio no quarto, no ambiente onde a pessoa está. E que a pessoa se lembre de tentar fazer uma respiração que seja uma respiração mais eficaz, que não seja tão superficial. Então, o aquecimento é extremamente importante. A gente vai voltar a falar quando falar de febre, mas é bom lembrar que o processo inflamatório ele se verifica com o aquecimento. Então, qualquer atividade que resfrie o organismo atrapalha o organismo calórico da pessoa, atrapalha a reação febril ou a reação através da temperatura.
Então, ter muito cuidado com resfriamentos, particularmente não pisar em chão gelado, não beber gelado quando se está com esse tipo de sintoma. E aquecer mesmo o corpo, né? Mesmo que você não esteja em febre, é muito importante ver qual é a parte do corpo que está fria e aquecer essa parte. Pensar quase que no corpo como sendo um organismo de calor e pensar na integridade deste organismo de calor, né? Vou exagerar um pouco, mas quase que pensando assim, se eu penso no organismo enquanto um processo calórico e tem uma parte gelada, é quase que naquela parte houvesse uma amputação do calor. E se eu aqueço, o organismo se vibra em termos de atividade calórica muito mais. Então, é muito importante fornecer calor, não deixar esfriar. Outra coisa é a questão do repouso, né? O corpo normalmente já pede esse repouso, é meio normal que o corpo sinalize, né? Assim, eu preciso de calor, a febre mais ou menos sinaliza isso. A tosse vem lá dizendo, olha, eu preciso colocar a secreção para fora, então a gente tem que ajudar. O nariz está dizendo, eu preciso colocar a secreção para fora, eu tenho que ajudar. O corpo está dizendo, eu estou cansado, dá uma descansada. Então, a atividade física deve ser reduzida, deve haver uma economia de força para que as forças de ação se volte contra o vírus e que não fique lá no músculo, fazendo com que a pessoa caminhe ou se canse. Não é preciso que seja um repouso absoluto, mas definitivamente a pessoa não deve se cansar quando tiver com esse tipo de manifestação, diria assim, de cunho gripal ou de resfriado. Eu queria dizer de mais 2 tipos de repouso. Um repouso é o repouso sensorial. É muito comum que os doentes hoje fiquem em repouso, fiquem com a televisão ligada, ou fiquem na frente do computador, de alguma tela, como celular. Estar diante de uma luz é algo que desvitaliza muito, gasta muito as forças. Todo mundo que trabalha com computação, ou que está muito tempo na frente da tela, tem um pouco essa vivência de cansaço sem ter feito atividade física. Então, uma pessoa que está precisando de se recuperar precisa economizar também essas forças que são forças de atenção, vamos dizer assim, são forças ligadas à ação sensorial. Então, é importante o repouso físico, o repouso sensorial e também, sabe aquilo que o médico mandou não contrariar? Não é uma hora de estresse emocional. Então, a gente deveria preservar a pessoa que está adoecida de situações de desgaste. Na medida do possível, se trata de um repouso, né? Então, assim, tem que pegar uma coisa pesada lá fora. Não é ela que vai fazer, então vou poupá-la. Não vou deixar o organismo sensório dela completamente excitado o tempo inteiro, porque isso gasta força. Então, som, tela, luz. E também determinadas situações que puderem ser evitadas de serem levadas para a pessoa, no sentido de que a gente já sabe que ela vai ficar chateada, vai se preocupar, seria muito importante, porque isso também consome forças e isso também enfraquece o corpo, o lado amigo. Estou falando de estresse, né? A gente fica mais fraco, inclusive com o sistema imunológico mais fraco quando se estressa. Tem um estressezinho aí do varejo, que são pequenas contrariedades, pequenas chateações, que é interessante também reduzir. A hidratação é super importante. Esse processo de limpeza das vias respiratórias se dá através de expectoração, se dá através de produção de catarro nasal a ser assoado, a ser colocado para fora. Então, é importante que a tosse produza um catarro que saia. Se o catarro estiver endurecido, fica difícil de eliminar. Então, é um mecanismo de defesa a produção de catarro e a eliminação de catarro. Então, assoar o nariz e não puxar, tossir e o catarro que for produzido ser cuspido, ser eliminado. E o consumo de água, ele é muito importante para que esse catarro se torne fluido. Se há um processo de ressecamento, não tem como o corpo lavar as vias respiratórias, né? Então, essa higiene com as vias respiratórias é muito importante. Outra coisa que é muitíssimo importante para fortalecer o organismo é não cansar o organismo com digestão de substâncias que demandam muita força no processo digestivo. Então, as proteínas de origem animal, elas exigem muito da atividade do organismo para serem decompostas, né? Elas precisam ser transaminadas, elas precisam ser desfeitas para depois serem incorporadas. E é uma fase que não está muito em questão a estrutura do corpo, o crescimento do corpo, a formação estrutural do corpo.
existe muita proteína em vários vegetais, não está se falando aqui de uma comida sem proteína, nem uma baixa de proteína, mas um excesso de proteína é um trabalho a mais que desgasta demais o organismo. Então, assim, o alimento deveria ser um alimento bem fácil de digerir, de preferência uma alimentação vegetariana, de preferência cozida, porque o alimento cru, inclusive, dá mais trabalho também de ser digerido. Então, é uma comida de doente, mas é uma comida de doente como se fazia antigamente, com coisas bem cozidas e leves de serem digeridas. E sem nada muito assim complexo, né, que dê muito trabalho para o processo da digestão. Porém, é importantíssimo que seja uma comida gostosa. O sabor, o prazer, é uma coisa que liga a atividade anímico-espiritual da pessoa ao corpo, e essa atividade ela contribui em muito para uma presença dessa atividade de defesa, dessa atividade de domínio do corpo ou de... Enfim, é uma atividade que, de alguma forma, diz assim, eu estou em mim, eu estou aqui, eu estou entusiasmado com as coisas que estão acontecendo em mim. Isso tem a ver, inclusive, com eu gosto dessa comida, é uma comida que me agrada, e através disso eu vou estar mais presente no processo, inclusive, da digestão. E esse processo da digestão é um processo que se parece muito com o processo da ação sobre o vírus, porque a comida também é algo que vem de fora e que, de alguma forma, precisa ser transformada para entrar. No caso do vírus é um pouco diferente, porque ele vem de fora também, mas ele precisa ser combatido, transformado para ser eliminado. Então, é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, só para lembrar que a gente está falando de uma comida mais fácil, mas também que seja temperada. Inclusive, existem vários temperos que ajudam bastante, que têm uma função assim são alimentos funcionais, e que tem uma ação também de estímulo ao sistema imunológico, né? Então, geralmente, os temperos aromáticos, eles contêm uma atividade ou eles contêm uma força que é uma força que vai um pouco além do simplesmente nutricional. Eles trazem um pouco esse ambiente de calor e talvez até de uma certa luminosidade, né, que tem a ver com esse âmbito do prazer, para dentro da atividade do corpo, e eles se aproximam muito de medicamentos. Alguns, inclusive, podem ser usados como medicamentos e alguns eu vou falar, inclusive, aqui no final. Mas, assim, só para dizer, por exemplo, às vezes você não consegue digerir uma carne, mas se você puser cominho, tomilho, a digestão melhora. Então, você pode ter um tipo de alimento que melhora as funções do corpo. Bom, falamos um pouco sobre o vírus, um pouco sobre a pessoa, e agora a gente vai falar um pouco sobre o processo inflamatório mesmo, sobre como que acontece a inflamação. E eu estou pensando basicamente aqui em dois âmbitos, talvez depois nas perguntas a gente possa falar um pouco mais, mas, por exemplo, em processos que acontecem com a inflamação ainda nas vias respiratórias mais altas, é possível que se faça gargarejo. Existem várias possibilidades de fazer gargarejo, vocês devem conhecer vários, mas eu queria lembrar, assim, existem plantas que elas ativam o organismo calórico, e essas plantas, eu vou citar três que me parecem assim, um pouco mais populares, ou talvez quatro. Então, a sálvia é uma planta que se pode usar como chá para prevenção, inclusive, de gripes, para prevenção de doenças inflamatórias de garganta. A melissa, rosmarinos, que é o alecrim, hortelã, elas são de uma família chamada labiatas, que todas têm muito processo calórico. Então, um chá disso pode ser usado para fazer gargarejo, de preferência aquecido. O limão ou o vinagre, eles têm um caráter que é um caráter ácido. Esse caráter ácido também mobiliza uma força interna do organismo que tem a ver com esses processos de defesa. E poderia estar, inclusive, até junto com o chá, né, dessa planta que vai ser usado aí para fazer o gargarejo. O alho é uma planta bastante interessante porque ele tem um processo de vitalidade muito intensa que tem a ver com aquele cheiro e tudo mais, dentro de um âmbito que é o âmbito da raiz. Isso não é uma coisa muito comum. O mais comum é que o cheiro da planta esteja na flor.
né? Então, esse elemento, que é um elemento de intensa vitalidade, no caso do alho, está preso dentro da raiz. A raiz é um lugar onde tem mais forma. Então, o alho ele ajuda a trazer forma para processos de excesso de vitalidade demais. Então, ele organiza um processo de reação intensa demais, né? A forma dominando o excesso de vida. Então, o alho também poderia ser usado como chá ou como uma infusão. Você pode simplesmente cortar alho, deixar dentro de uma água e usar isso para fazer o gargarejo. E ainda tem um elemento bastante interessante que tem a ver com matar vida, que é o sal. O sal ele é uma estrutura mineral, eu diria que tem uma ação antibiótica potente, uma ação de desvitalização intensa. Então, se você faz um gargarejo de uma dessas coisas, ou de todas as coisas, ou de alguma dessas coisas, você poderia estar atrapalhando o processo de desenvolvimento do vírus e ativando ou ativando o processo inflamatório no bom sentido de combater o vírus, né? Então, só para a gente fechar isso, a gente poderia pensar num chá de sálvia com um pouco de limão ou vinagre, que é o elemento ácido, com alho e com sal, ou alguma dessas coisas juntas ou separadas, simplesmente um gargarejo de sal, um gargarejo com água e alho, um gargarejo com limão ou vinagre e um gargarejo com um chá de uma dessas plantas que eu acabei de falar. Bom, eu agora queria falar da febre, né, que é um processo que já toma uma dimensão mais ampla, que vai pegar o organismo inteiro, e a gente preparou um quadro. Eu não sei se a Fabrícia está me ouvindo, se a gente poderia colocar esse quadro. Você pode colocar? O grande é esse que tem os 3. Tá dando para ver? Para mim aqui tá. Então, eu queria que vocês ficassem tranquilos, porque a gente vai projetar cada quadro. Fabrícia, amplia ele. Não, não precisa, Ele tem cada um. É só para trazer o panorama. Eu não estou enxergando. Mas... não precisa agora. Esse quadro eu depois vou ampliar e vou mostrar um a um. E aí eu vou explicar o que é cada um, tá? Mas é só para mostrar para vocês que lá em cima tem uma pessoa... Perdão que eu vou voltar. Isso. Peraí, então, tem que tentar melhorar e aí não ficou legal. Peraí, vai dar certo. Pronto. Tá. Isso. Então, os 4 agora, né? Esse, pronto. São 3, isso. Tá bom, depois a gente vai ver cada um separado. A questão é que lá em cima tem uma pessoa com um termômetro, né? E ela está com febre. Todas essas pessoas que estão aqui embaixo estão com febre, tá? E a febre se caracteriza com uma temperatura que começa a subir aí por volta de 37 graus até mais ou menos 40 graus. Né? Então, o que tem nos 3 quadros? Assim, no primeiro quadro é uma fase fria e no último, no terceiro, é uma fase quente. Então, no primeiro, a pessoa está toda fria e a gente vai ver individualmente como é que é, e na última a pessoa está toda quente. Então, a primeira fase da febre é uma fase fria e a terceira, que é essa fase aí que está em último, é uma fase quente. E no meio existe uma situação que é uma situação instável, uma situação de transição, que a coisa pode não estar caminhando muito bem e a transição não está sendo feita de uma forma harmônica. Então, seria uma situação onde a cabeça fica quente e o resto do corpo ficaria frio. Eu coloquei em vermelho o quente e em azul o frio. Então, ainda olhando os 3, o que vai acontecer é que o corpo tem um processo próprio de se defender e de fazer essa inflamação. A inflamação, ela obedece a um processo, a uma estratégia de reação. A ideia é aquecer o corpo inteiro, o que significa que o metabolismo vai estar ativado no corpo inteiro. Particularmente, a atividade metabólica se dá no âmbito das pernas e no âmbito dos membros. Então, é super importante que a gente sempre olhe para os pés, que é a parte mais periférica do corpo, para ver se aí está frio ou se aí está quente. Então, normalmente, a gente tem primeiro um resfriamento com um quadro febril, a pessoa está febril, mas ela está gelada,
E quer que eu mostre primeiro, Darlan? Não, ainda não. Aí Não? ela vai passar por uma fase intermediária e vai chegar na terceira fase, onde o organismo inteiro vai estar quente. O processo inicial acontece por uma vasoconstrição, os vasos sanguíneos na pele se contraem, se chama vasoconstrição, e o sangue vem todo para o centro. A ideia é esquentar tudo o sangue no centro. Uma vez que ele está todo quente, existe uma vasodilatação e o sangue volta para a periferia e o corpo fica todo aquecido. Então, agora vamos ver individualmente, por favor. Tá. Espera aí. Esse. Tá bom? Tá ótimo. Então, o que vai acontecer aqui é um processo de vasoconstrição, né? Eu tentei desenhar isso de uma forma que o pé ficou azul, as mãos ficaram azul e até a cabeça também ficou azul. E o sangue caminhou, tem umas setinhas aí que vocês podem ver, ele caminhou para o centro. Como o termômetro está no centro, ali na axila, a pessoa está com febre. Então, essa situação é uma situação que a pessoa está toda gelada, com sensação de frio e está febril, né? Então, não se trata de um resfriamento geral do organismo. O que eu coloquei aí do lado é assim, a testa está fria, a cabeça está fria, a pessoa tem sensação de frio, tem calafrios, o suor é frio, ela está pálida porque a pele está sem sangue e, principalmente, eu queria que vocês dessem uma atenção a isso, o pé da pessoa está frio. E isso vai ser absolutamente decisivo com relação ao tratamento, né? Que é o que vem em seguida. Então, quando você tem uma pessoa resfriada, que significa com frio, né? E com os pés gelados, o que a gente vai fazer é tratamento, dar calor, aquecer a pessoa. Pode parecer contraditório, mas a pessoa está fria, ela está gelada. E a gente, mesmo ela estando com a temperatura elevada, a gente vai oferecer calor para ela, né? Então, eu coloquei bem pequenininho aí do lado de tratamento, assim, antes de dar antitérmico. Então, eu não queria fazer aqui uma apologia de não usar antitérmico e anti-inflamatório, e eu acho que a gente deve evitar realmente ao máximo, mas eu queria dizer que a gente pode manejar a febre e ter um resultado final interessante sem usar o antitérmico e o anti-inflamatório. Então, normalmente, o que se faz nesse caso de pés gelados é um suadouro. O suador é mais ou menos essa sequência que está aí. Eu não sei se dá para ampliar um pouco essa parte de baixo. Vou ampliar, peraí. Peraí. Só essa parte de baixo onde está o suadouro, isso aí. Uhum. Deixa eu parar aqui para poder trazer o recurso de aumentar. Isso. Então, o suador é essa sequência. Você dá um banho quente, aí está ótimo. Você dá um banho quente, logo depois do banho agasalha, dá uma bebida quente, que mesmo que não seja a bebida mais saudável do mundo, é importante que seja aquecida para ajudar o organismo inteiro a aquecer. Aí depois que a pessoa está toda enrolada e que tomou essa bebida quente, a bebida quente pode ser uma bebida saudável e calórica, né? Então, pode ser um chá, inclusive dessas plantas que eu falei, né? De alecrim, de sálvia, de hortelã, de melissa. Existem outras substâncias que são bastante calóricas, como, por exemplo, cravo da Índia, enfim, folha de laranja, enfim, todos esses chás que a gente sabe que são legais para a gripe e que esquentam. Então, aí bebe essa bebida, a pessoa vai suar. Ela tomou um banho quente, se enrolou numa toalha, se enrolou num cobertor, tomou uma bebida quente, ela vai suar. Essa sudorese é uma vasodilatação. Ela vai esfriar depois dessa sudorese e aí dá um banho fresco e coloca a pessoa numa situação melhor. O remédio que a gente usa na homeopatia e na medicina antroposófica é o Aconitum napellus. Ele é um tipo de planta que ajuda exatamente na relação entre o elemento aquoso e o elemento aéreo, que é esse elemento que entra em contato lá no pulmão, entre o pulmão e o alvéolo, ou entre o pulmão e o sangue, ou entre o pulmão e o coração. É exatamente no limite do ser humano entre a parte que ele é oco, que ele é ar, e a parte que ele é água, que ele é maciço. É nesse âmbito ali que é o âmbito bem central entre respiração e coração. Esse medicamento potencia essa ação central. O sangue vai para o centro do corpo e ele vai dar um apoio para que essa atividade que está centrada seja forte e que volte para o restante todo do organismo. Esse medicamento, a gente acha esse medicamento no Infludo,
melhor, no Infludorum, que a gente usa para tratamento de criança, e no Infludo, que usa para tratamento de adulto. Eu estou citando esses medicamentos porque são medicamentos da medicina antroposófica, né? São produzidos pelo laboratório Veleda, e eles contêm o Infludo. O Infludo contém uma série de outras substâncias, mas que são, de alguma forma, estão de alguma forma em sintonia com essa dinâmica do acônito. Vamos passar ao próximo? Espera aí. Agora é seu número 2. Isso. Isso. Então, aqui a gente vai ter uma situação que, assim, é uma fase bem crítica, que às vezes o calor aumentou na parte central, ele não vem para a periferia, não vem para as mãos, não vem para as pernas, para os pés estão frios e ele sobe na direção da cabeça. Essa fase, inclusive, é a fase que a gente mais teme, por exemplo, em crianças pequenas, até 3 anos de idade, até 1 ano de idade, tem que ter bastante cuidado com isso, porque é esse calor que sobe e que pode levar ou induzir a um processo de convulsão febril. Convulsão febril não é um fenômeno comum em pessoas adultas. Vocês, muito provavelmente, mesmo eu estando falando aqui com pessoas que eu não estou vendo quem é, muito provavelmente vocês não lembram de pessoas adultas que tenham tido uma convulsão febril, a não ser que seja uma situação que a pessoa já tem tendência a ter convulsões, como no caso de epilepsia. Mas, assim, uma vez que o cérebro está formado, a convulsão febril não é algo para ser temido. Em crianças até 1 ano, com certeza. Então, a gente vai ter aqui uma situação que a cabeça está quente, né? Tem calor, vermelhidão na cabeça, a cabeça está realmente vermelha, às vezes você vê até os olhos, a face bastante vermelha, e os pés estão frios. É como se o metabolismo invadisse a cabeça. Isso leva a um processo que normalmente tem a ver com dor de cabeça e com confusão mental, delírios. Então, o medicamento que vai ser usado, a gente vai ver lá no final, não é o acônito, vai ser mais a beladona. Vamos passar um bocadinho aqui para o tratamento. Dá para subir um pouco, Fabrício? Tá. Espera aí. Então, o tratamento está ali embaixo, pronto. Acho que é. Isso. Pronto? Tá, ótimo. Então, também está escrito ali, antes de usar antitérmico. A gente pode tentar isso é muito eficaz e muitas vezes não precisa usar antitérmico. E eu não estou pensando nem no acônito, nem na beladona que vai aparecer aqui agora, como sendo antitérmicos. Eles só vão ajudar com que a febre cumpra o seu papel sem que isso cause transtorno para o paciente. Então, a febre é importante, ela é uma reação, a gente tem que ter cuidado com ela, não se trata de jeito nenhum de achar que a febre é boa e deixa para lá, não é isso. A febre é perigosa, eu volto a dizer, dependendo do tipo de ataque que o corpo causa, ele pode destruir o terreno onde aconteceu o ataque. Então, tem febres que podem ser muito sofridas, inclusive não serem benéficas. Então, conduzir a febre de uma forma, vamos dizer, com um certo saber, né, fazer com que ela atue a favor do paciente, é algo que ajuda bastante e considerar que ela é uma expressão da reação. Então, o pior que seria a pessoa ter uma infecção e não ter febre. Isso seria uma total falta de reatividade, né? E é um sinal de gravidade quando a gente tem uma infecção sem febre. Então, a febre tem esse aspecto positivo, a gente só precisa saber como levá-la. Então, o tratamento pode ser o suador, porque na maior parte das vezes esse banho, né, vai ser dado no corpo mesmo, a cabeça não faz parte disso. Então, por exemplo, se você tem uma criança e você pode colocar numa banheira, né, é o corpo que fica aquecido, a cabeça geralmente não fica. Mas no caso de um adulto, às vezes fica um pouco difícil trabalhar com isso e a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é aquele princípio de cabeça fria e pé quente, ou pé quente e cabeça fria, né? Que é um sinal de saúde. Você pode botar uma compressa fria na cabeça e fazer escaldapé. O escaldapé é água bem esperta, tolerável, obviamente. Você precisa botar os pés na água bem aquecida, colocar do lado uma água fervendo para manter essa água aquecida e manter isso por 15 a 20 minutos. E isso pode ser feito simultâneo, ao mesmo tempo ter uma compressa de água fria na cabeça e ficar trocando na medida que ela esquente e estar fazendo o escaldapé.
Ou se a pessoa estiver sozinha, não estiver sendo cuidada por ninguém, pode fazer de uma forma alternada, né? Faz um e depois o outro, e aí vê como é que vai reagindo. O medicamento é a beladona, eu escrevi com L só, está errado, são com 2 L's. O nome mesmo é atropa beladona. Ela, na homeopatia, pode ser usada em D3 ou CH3. Não existe uma equivalência numérica entre D3 e CH3, mas na medicina antroposófica a gente considera mais importante o número de diluições e de dinamizações. Ou melhor, o número de diluições. Então, pode ser em D3 ou CH3. Eu coloco as duas porque muitas farmácias homeopáticas não trabalham com decimal, com a D, e trabalham com a CH, que significa centesimal hahnemanniana. E é perfeitamente usável e tem um efeito bastante bom. E a gente encontra a beladona no Erisidorum, onde ela está acompanhada de um medicamento que tem tudo a ver com a organização calórica, que é um remédio feito de abelha. As abelhas têm um processo muito interessante de organização calórica, inclusive o que faz com que a gente possa contar também com o própolis como um elemento importante em processos inflamatórios, né, de apoio para um bom termo da inflamação. Mas tem também no Sinodorum. O Sinodorum é um medicamento que também contém a beladona. E não é à toa que ele está indicado para processos inflamatórios na cabeça, não só sinusite, né? Também otite, amidalite. Então, tudo que tem a ver com a cabeça quente e o restante do corpo frio, a beladona está mais indicada. E agora, no terceiro, a gente pode passar para o próximo. Espera aí. Só um instante que o WhatsApp está me dando uma... Aqui. Vamos lá. É esse, beleza. Então, essa fase é uma fase extremamente benigna. Assim, o corpo já esquentou, o fato da pele estar quente, o pé estar quente, significa que o calor está sendo emancipado, ele está saindo do corpo. E a pessoa vai esfriar. Então, o calor está distribuído por todo o corpo inteiro já foi ativado. A tradução disso é assim: não há mais preguiça, não há mais letargia, há um processo de ativação do metabolismo inteiro, e isso aconteceu de uma forma que o corpo inteiro aqueceu. Então, é assim, é o máximo da atividade, né? Eu consegui ativar todas as minhas forças num processo de reação contra uma agressão que está acontecendo. E aí o corpo inteiro está quente. E a gente vai ter essa descrição, que é calor distribuído por todo o corpo, estou lendo aí agora, suor quente, a pessoa está corada, tem uma sensação de calor, né? É febre com sensação de calor e não com calafrio, e tem um alívio do mal-estar porque a cabeça esfriou, né? Deveria até estar pintadinha de azul aí. E os pés estão aquecidos, estão quentes. O tratamento, pode passar um bocadinho para baixo, se você conseguir. O tratamento é simplesmente retirar calor, resfriar, mas na verdade nem é necessário isso. Mas às vezes a gente fica querendo apoiar e às vezes a cabeça ainda está um pouco quente, ainda tem um mal-estar. A questão é, se o pé estiver quente, desculpe, é isso mesmo, se o pé estiver quente, a gente vai tirar calor. Então, a parte mais periférica do corpo já aqueceu, que é o pé, então a gente vai retirar calor. E essa fase é uma fase que com certeza não precisa usar antitérmico. Se o pé da criança estiver aquecido, vocês esqueçam essa questão do antitérmico. Se tira calor do corpo através de compressas frias, né? Então, você pode colocar a compressa na testa, nas axilas, na virilha. Pode-se tirar também calor com a parte lá de baixo do corpo, com as pernas e com os pés. E se faz isso através de limão. Existem vários processos que podem ser usados. A gente usa muito colocar um limão dentro da água, espremer o limão dentro da água para aquele sumo da casca ficar junto com a água, molhar um pano de algodão aí, frio, né? Água fria, temperatura normal, torcer, botar isso nas panturrilhas, que são as batatas das pernas, né? Botar uma meia talvez um pouco justa para segurar essa compressa molhada, que não precisa estar encharcada, e isso baixa muito rapidamente a febre. Existem outros processos de colocar rodela de limão no pé, na sola do pé, né? Naquela parte mais curva da sola do pé. Mas, enfim, se usa limão lá embaixo, na panturrilha ou no pé, da forma mais criativa que vocês quiserem, mas quando os pés estão quentes, não nas duas fases anteriores. Então, tem um medicamento que eu coloquei aí, que é assim, durante todo o processo febril, o coração é muito solicitado. Ele é o órgão que mais trabalha.
Então, esse processo de ativar o metabolismo tem uma repercussão muito grande sobre o coração e a gente tem muito presente um processo de taquicardia. Isso acompanha a elevação de calor no corpo. Então, depois que a pessoa melhorou, se você usa o Cardiodoro, que é um remédio que foi criado, inclusive, pelo criador da antroposofia, que é o Rudolf Steiner, né, que foi a pessoa que mais inspirou a medicina antroposófica, esse medicamento ele revitaliza a função cardíaca e é um medicamento que é muito importante para recuperar as forças de quem passou por um processo febril. Também a gente pode repor calor no corpo quando o corpo perdeu muito calor. Então, o chá de alecrim, de melissa, de salvia, eu já tinha falado dessas plantas, que elas são plantas que têm muitos óleos essenciais e os óleos guardam muito calor. São plantas mais secas, mais mirradas, não tem tanta água, elas têm muito mais o elemento oleoso e elas são muito interessantes para repor esse calor que foi perdido. O Cardiodoro é um medicamento que aqui no Brasil ele não está sendo dispensado com esse nome. Ele é um remédio exclusivo da Veleda, só mesmo a Veleda que faz. E ele aqui tem que ser prescrito, tem que ser formulado. Ele não é um remédio que esteja à venda nas farmácias, ele não tem um registro como remédio comercial da Veleda. Os outros que eu falei têm, né? O Infludo, o Infludorum, o Sinudorum, o Erisidorum, são medicamentos que vendem inclusive em farmácias alopáticas, a Veleda distribui. Mas o Cardiodoro não, ele precisaria ser formulado. Então, vocês vão precisar, de alguma forma, de ter o apoio aí de algum médico antroposófico ou de qualquer médico. Os medicamentos antroposóficos eles são registrados, reconhecidos pela Anvisa e qualquer médico pode prescrever. Muito bem, eu acho que a gente pode terminar com essa figura. Eu queria só fazer uma breve consideração antes da gente terminar, com relação a medicamentos que podem ser usados, não é para matar o vírus, e seria muito mais bem recomendado se a gente soubesse quem é a pessoa que vai usar. A pessoa que vai usar tem uma constituição, é muito diferente se a pessoa é uma pessoa obesa, se é uma pessoa magra, se a pessoa é criança, se a pessoa é idosa. Existe uma constituição e a gente já... Darlan, é muito diferente se a pessoa deu uma travada no seu áudio. Volta um pouquinho. Ah, sim. Então, eu estava falando que é importante considerar a constituição da pessoa quando você vai tomar um medicamento. Então, é muito diferente o tipo de tratamento que você vai fazer se uma pessoa é obesa, se a pessoa é magra, se a pessoa é jovem, se a pessoa já está mais envelhecida. Enfim, é preciso conhecer, né, quem é a pessoa, para a gente, inclusive, saber o que houve de desequilíbrio prévio nela para que o vírus encontrasse ali um ambiente propício para se desenvolver. Então, assim, não existe um tratamento específico, nem na visão da medicina antroposófica e nem na visão da homeopatia, para qualquer tipo de doença em qualquer pessoa. Ou seja, a gente precisa modular o tratamento. Mas a gente poderia dizer que tem um jeito de ser dessa doença. E essa doença se manifesta com um jeito, com um estilo. Eu diria até que tem um tipo, né? E a gente pode ir atrás do que é esse tipo para considerar que existam medicamentos que possam contribuir. Eu não vou prescrever isso, não estou dando prescrição nenhuma para vocês, mas eu queria dizer que é possível isso e que vocês podem, de alguma forma, conversar com médicos antroposóficos ou médicos homeopatas no sentido de que eles apoiem esse processo de fortificação do corpo, especificamente no tipo de problema que o coronavírus causa. Então, tem uma coisa aqui que é extremamente importante. A ciência está atrás de um remédio que trate e que mate esse vírus. Isso não tem nada de artístico. O artístico você pode usar várias tintas para pintar uma paisagem e, de repente, você pode ter resultados ótimos e completamente diferentes uns dos outros. Então, a gente pode ser muito criativo no que a gente vai usar. Então, por exemplo, eu posso dizer, como vou dizer aqui, que o ferro é um elemento importante. De repente, o ferro está muito presente numa planta e eu não preciso usar o medicamento feito a partir do próprio ferro, mas eu posso usar uma planta que contém o ferro. E isso vale para vários outros minerais e para vários outros metais.
Então, existem várias possibilidades da gente, de alguma forma, interagir e dar um suporte para o organismo nesse tipo de doença, que eu volto a dizer, tem um perfil, tem um estilo, tem um tipo, né? Então, mesmo sem conhecer o perfil, o estilo e o tipo da pessoa, a gente poderia pensar em alguma coisa que tenha que ver com esse perfil da doença. Então, a primeira coisa é o ferro. O ferro é um metal que guarda calor e luz dentro dele. O calor é fundamental para que haja essa atividade de reação do organismo, e a luz é exatamente o que esses micro-organismos geralmente não gostam. Então, alguns micro-organismos a gente já sabe que não gostam de luz. Esse parece que não também, né? Ele fora do organismo, ele vai morrer muito cedo. Dentro do organismo, ele vai crescer, vai se desenvolver. A gente não tem esse dado ainda de como é que ele se comporta com relação à luz, mas há vários outros micro-organismos que a gente considera que a luz tem um certo efeito antisséptico. O sol tem um efeito antisséptico, o sol seca, o sol secando diminui a vitalidade, né? Esse vírus precisa de água, ele já sai através de uma gotícula de água, ele faz contato com uma pele que está molhada e é por aí que ele entra. Então, se houver um processo de um certo ressecamento, e a luz tem a ver com isso, isso ajuda. O ferro, ele tem dentro dele a faísca é fogo e luz. Então, quando a gente consegue, através de um processo que é um processo de diluição, ter menos substância, mas liberar dentro do meio aquelas forças que estavam contidas dentro da substância, que é disso que se trata quando se faz um remédio homeopático, a gente disponibiliza o processo luminoso e calórico para o paciente através de medicamentos homeopáticos feitos com ferro. Eu queria lembrar um remédio da Veleda, que é o Piritis Inober, é um medicamento que tem totalmente a ver com catarros, secreções e o processo respiratório de modo geral. Ele é um medicamento feito com ferro e é feito também com outro medicamento que tem arquetipicamente tudo a ver com o processo da organização do pulmão, que é o mercúrios. Muito importante lembrar de algum medicamento que traga esse controle sobre a estrutura proteica, né? A gente já viu que esse vírus quebra a hemoglobina, então tem um medicamento que a gente usa na medicina antroposófica que tem na natureza várias possibilidades dele aparecer, mas é o estíbio metálico, que às vezes aparece como Tartarus stibiatus ou Antimônio crudum. Na homeopatia, às vezes, tem também com o nome Antimônio tartaricum. É um medicamento que tem a ver com estruturação proteica, não deixar que haja desestruturação. Para permear o corpo desse processo de luz, a gente pode usar um mineral que é permeável à luz, que é o cristal de sílica, o quartzo, né? que é o mesmo material que é usado para fazer vidro. Isso torna o corpo, de alguma forma, mais permeável ao elemento da luz. Vale a pena lembrar que um dos componentes que tem a ver com essa permeabilidade à luz é a vitamina D, que é uma espécie de modulador do sistema imunológico e tem relação com luz. Então, eu precisava de mais tempo para falar das relações entre a luz e a atividade do sistema imunológico, mas queria dizer que tem uma relação. É muito importante, por exemplo, que haja algum medicamento que controle o processo de reprodução, porque o que a gente tem aqui é um vírus que atua basicamente em um dos processos vitais do organismo, que é o processo da reprodução. Existem outros. Então, tem um metal que coordena isso numa potência mais elevada, que é o argento, que, aliás, é um metal que está presente no Sinodorum. Então, o Sinodorum tem esse elemento da silícia, né? Eu tinha falado da silícia, agora não tinha falado dele, da beladona e do argento. O Sinodorum, embora seja um remédio para sinusite, é um medicamento que, se a pessoa tiver com aquele tipo de febre ou com processo inflamatório aqui na cabeça, ele pode sim ser um medicamento que ajuda nesses 3 níveis, né? Tanto de trazer o calor para baixo, quanto de permear mais de luz, quanto de controlar o excesso de reprodução. Ativar o organismo calórico, isso pode ser conseguido, já tinha falado, através do ferro. O fósforo é um medicamento que faz muito isso, ativa calor, traz também luz, né? O fósforo é luminoso. Queria lembrar da Apis mellifera, que é um remédio feito de abelha, né? O mel, o própolis, o remédio feito com a própria abelha, que é o Apis mellifera, que é o medicamento que está presente no Erisidorum.
Ele é um medicamento que pode ser usado homeopático também, é um medicamento que ajuda muito esses processos de ativar o calor e uma reação. Eu estou falando de muita coisa, eu acho assim que, em termos gerais, para essa coisa ficar simples, eu vou citar 2 medicamentos que são da Veleda, mas que eles podem, inclusive, ser compostos também, né? Mas, para ficar de uma forma simples, eu diria assim, para as crianças, tendo esses processos, é fundamental usar o Infludorum. O Infludorum, ele é diferente do Infludo, porque o Infludorum tem, em vez de ter fósforos, ele tem ferro fosfórico. O fósforo puro pode ser um pouco excitante para a criança. O fósforo é um medicamento que é melhor já para pessoas mais idosas. O ferro fosfórico evita isso. Mas isso pode também ser corrigido pela dose, mas valia a pena na criança usar o Infludorum e não o Infludo. E nos adultos usar o Infludo. O Pyridicinober pode ser considerado nas 2 situações, mas eu acho que seria mais importante usar nos idosos, que inclusive é quem está mais em risco diante desse processo que a gente está vivendo. Então, eu acho que Infludo e Pyridicinober é fundamental. A frequência vai depender do grau de sintomas, então 4 vezes ao dia é um mínimo que a gente usa num processo agudo, mas se o processo estiver muito forte, até de 2 em 2 horas. A gente nunca acorda nem a criança, nem o doente para medicar, a gente só faz isso durante o dia. E eu penso assim que se a gente fosse pensar em algo, né, que não são esses 2 medicamentos e que poderiam, inclusive, ser usados com esses medicamentos, eu penso que a Urtica urens ou ferrum, ou a Urtiga ferroculta, que é um preparado da Veleda, a Urtiga ela junta essa coisa do calor, da forma e da luminosidade, né? Eu diria assim, da silícia, do ferro e do enxofre. Esse é o princípio básico da alquimia, né? Na cabeça o sal, no abdômen o enxofre e no meio o mercúrio. A gente considera que o ferro tem esse papel de mercúrio, né? Desse elemento aqui do meio. Então, eu penso que a gente poderia lembrar da urtiga. É um medicamento que a gente usa para evitar processos alérgicos, e os processos alérgicos é onde acontece uma reação intensa demais, uma inflamação desproposital, quase que histérica diante da agressão. Então, a urtiga modula isso, que poderia ser feito com tártaros, né, com estibiatos, com estíbio, que eu já tinha falado, e também com a equinácea, que é uma plantinha que tem um efeito muito estimulador do sistema imunológico. Tem que ver também os sintomas particulares, né? As pessoas vão ter coisas diferentes e isso pode ser tratado, né? Então, sei lá, pode ter uma diarreia, isso precisa ser tratado. Pode ter uma dor específica mais voltada para o ouvido, talvez. Uma tosse mais intensa, pode-se usar um medicamento para tosse. A Veleda tem um medicamento chamado Pertudorum, que é de linha comercial, que é para tosse. Enfim, existem vários recursos para poder interagir. Não só medicamentos, né? Nós falamos de uma série de coisas antes que não tem a ver com medicamento. É possível fazer uma orientação médica, vamos dizer, democrática, com base nesses conhecimentos da medicina antroposófica, e é possível tratar mesmo que não se tenha dinheiro para comprar remédios, né? Então, tem aí a opção de usar remédios que às vezes fica até mais em conta, que são os remédios homeopáticos, e mais em conta que os medicamentos antroposóficos, que normalmente são mais caros, né? E também a possibilidade de abordar isso com compressas, com banhos, com cuidados, com repouso, com dieta, com uma série de coisas que não custa nada. E há muito a ser feito. Então, mesmo a gente não sabendo o que mata o vírus, tem muitas coisas que a gente pode fazer e a gente vai estar fazendo essas coisas naquilo que mais pesa, que é a ação do sistema imunológico, a ação de estímulo do sistema imunológico, sobre a qual a medicina, infelizmente, fala muito pouco, mas que muita coisa poderia ser feito, porque realmente de tudo que existe e que está atuando de uma forma positiva nessa virose, o sistema imunológico é o que cumpre um papel mais importante do que os hospitais, porque um número maior de pessoas que não têm a doença estão vivendo à custa de um sistema imunológico forte, né? Então, isso deveria estar, pelo menos, sendo lembrado com a mesma intensidade que a importância do tratamento hospitalar e que a importância do tratamento nos
nos centros de tratamento intensivo, né, nos CTIs. Bom, é isso que eu queria falar, né? A gente pode tomar esses cuidados. Muitos de vocês podem pensar, mas a pessoa vai melhorar mesmo sem isso, porque na maior parte das vezes melhora. Eu só queria lembrar que esse tratamento não faz mal a ninguém, não é uma medicação que está botando em risco ou criando uma situação que force a liberdade ou que conduza a pessoa para uma situação complicada. E queria lembrar que a gente não sabe se esses sintomas que começam assim, se eles vão terminar bem ou se não vão terminar bem. Então, no começo que se pode fazer alguma coisa, porque depois vai ser necessário suporte mesmo para manter as funções vitais da pessoa, e isso significa tratamento hospitalar. Eu acho que é isso. Muito bom. Cíntia, Maria, querem dar os próximos passos? Então, agora a gente vai entrar no intervalo, né? 15 minutos de intervalo. São 17h28, então às 17h45 a gente está retornando, tá? Beleza, então. Vamos lá. Não tem problema, não. Com Inácia ou sem perguntas? Inácia, tem. Veja, eu vou ficar com Cíntia compartilhando as perguntas. Certo. E aí a gente começa com uma que fala assim. A tela para criança tem um impacto maior na desvitalização do que no adulto? Ou a mesma coisa? O problema porque considerando que os ciclos dela então estão se desenvolvendo, né? Eu acho que a questão é exatamente o momento, né? Assim, eu acho que são prejuízos diferentes. Na criança existe um processo de que essa força que ela gasta na atividade sensorial é uma força que ela necessita ainda para o processo de formação cerebral. Então, você pode ter mesmo uma limitação do desenvolvimento cerebral por causa da exposição à luz. É tudo muito difícil de pesquisar, é muito mais fruto de uma reflexão, é muito mais da potência no pensamento do que propriamente em exames objetivos, né? Mas a gente pode inferir por uma série de questões que uma criança que fica muito exposta a uma tela, e aí eu estou falando do veículo, da tela e da lâmpada que está acesa e não propriamente ao conteúdo, porque aí é uma outra discussão, né? Que tipo de conteúdo que está envolvido nisso. Esse cansar pode ser uma disponibilização ou uma privação de forças que seriam importantes para a formação do sistema nervoso, para a formação mesmo da massa cerebral. Estou falando de ou formação, se a criança for muito novinha, ou amadurecimento, né? Você pode ter a coisa já formada e não amadurecer. Enquanto que no idoso a gente já tem um movimento completamente contrário, que essas forças elas já estão em fase de afastamento e o cansaço leva a um afastamento ainda mais intenso. O ser humano não nasceu, nem o olho foi feito para ficar olhando para uma lâmpada mais de 1 hora por dia. Não tem jeito. E não interessa o que vai estar aí. Inclusive, tem umas coisas que são interessantes. Mesmo a qualidade da luz, a intensidade da lâmpada, isso tem um impacto também. Porque, às vezes, o pessoal fica muito ligado no conteúdo, né? Mas, dentro do nosso contexto aqui, a gente estava falando de uma pessoa doente. Uma pessoa doente não pode disponibilizar forças que vão ser necessárias para um processo de recuperação. E isso não acontece só com a motricidade, esse gasto. Ele acontece com a motricidade, com o sensório, literalmente com a visão, ou com a audição, ou, enfim, sei lá, podia ser tato. Imagina que a pessoa estivesse sendo beliscada. Isso cansa, né? E aí ainda tem essa questão do repouso, que eu diria emocional, né? Da pessoa, de alguma forma, não estar envolvida com problemas, que muitas vezes vêm pela tela, né? Então, às vezes, a pessoa doente vai ter contato com uma realidade terrível, vai sofrer, vai se preocupar, isso cansa, e isso desgasta o processo de recuperação. Então, realmente, assim, os cuidados com repouso é uma coisa que a medicina esqueceu, a gente ficou completamente, cada vez mais voltado para a questão química e de matar o agente, que eu não estou me colocando de uma forma contrária, eu estou me colocando de uma forma crítica, mas não de uma forma contrária.
às vezes você tem um vírus que tem uma virulência tão grande que ele precisa ser, de alguma forma, atenuado, ou atrapalhado, ou quem sabe até assassinado por nós para que eles não nos assassinem. Isso pode acontecer. O corona, por exemplo, é um vírus que, por incrível que pareça, ele é respeitoso nessa relação. Ele não tem uma virulência muito grande. O H1N1 tinha uma virulência maior. A diferença que tem aqui é que o corona se dissemina muito mais fácil do que o H1N1. Mas então tem uma situação aí de que o repouso é um elemento que tem a ver com o doente e que é fundamental para preservar forças para que haja recuperação. Eu esqueci de falar também do repouso alimentar, né? Acho que eu não usei esse termo quando eu falei na palestra, mas tem um tipo de comida que é um tranco para ser digerido, e isso gasta forças do organismo. Uhum. Ok. Cíntia, você quer falar agora? Pronto. Darlan, aconteceu uma mudança genética no vírus que eles estão tentando entender, e eu queria que tu trouxesse o teu olhar, ou o olhar antroposófico, que é um dado interessante, é que, sim, que na Itália, 45% dos doentes graves que eram internados tinham menos de 60 anos. No Brasil, são 77%. Mesmo que só, assim, mas mesmo assim, você acha que o nosso estilo de vida aqui, a nossa forma de viver, traz uma maior esclerose? O que você justificaria para que na Europa 45% das pessoas que são internadas têm menos de 60 anos, mas no Brasil são 77%? Você acha que o estilo de vida da gente é pior, assim, Não, então, é mais esclerosante? Eu vou te responder de uma forma definitiva. Assim, eu não sei. Mas isso está fácil de ser respondido agora, porque essa situação é toda muito nova e a gente não sabe. A gente não sabe sequer se quem teve contato com esse vírus e desenvolveu uma doença grave ou leve, a gente não sabe sequer se essa pessoa vai desenvolver imunidade. É tudo muito novo. É muito fácil dizer para você que a genética do povo brasileiro é diferente da genética do povo italiano. Agora, como é que a gente vai classificar povo brasileiro, né, como se fosse uma coisa una? O ambiente é muito diferente. Lá tem muito mais pessoas idosas, pelo que parece, do que aqui. A gente tem uma situação social aqui muito diferente da situação social de lá. A gente tem que pensar em qualidade de alimentação, e eu não estou nem falando de passar fome ou ter alimento disponível, mas o que se come. Eu acho que tem muitos fatores que entram nisso, e um dos fatores pode ser a alteração genética do vírus. E aí entra de novo essa questão, a gente vai colocar o peso mais no vírus ou mais no doente, né? Ou mais no povo que vai adoecer. O vírus vai sofrer modificação. Na verdade, seja lá de acordo com a preferência de cada um, porque agora existem 1000 teorias, né? As mais diversas. Esse vírus sofreu uma mutação. Esse vírus era um vírus conhecido, completamente conhecido, inclusive código genético, e se sabe exatamente aonde que foi a mutação. Se isso aconteceu por conta de uma mutação espontânea, se foi provocado em laboratório, se teve influência de algum tipo de radiação que poderia, de alguma forma, alterar isso. Existem várias teorias, mas são só possibilidades e, na verdade, ninguém sabe, e eu acho que também ninguém vai saber o que causou esse processo. E, enfim, é possível que se descubra, mas, enfim, eu não estou vendo muito chance agora de a gente saber. O fato é que ele está aí, e o fato é que os vírus sofrem mutação, né? O vírus do HIV já sofreu mutação, você não tem mais um tipo só. O vírus da hepatite já sofreu mutação, você não tem mais só hepatite A, B, você tem C, você tem D, enfim, os vírus sofrem mutação. E esse vai sofrer mutação também. E esse processo é um processo dele se adaptando, ir se adaptando a circunstâncias externas. Então, sempre uma coisa e outra, o que muitas vezes causa o processo de mutação é uma situação externa, seja laboratorial ou seja natural. Mas, literalmente, eu não sei te responder isso, não. Cíntia, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é bem rapidinho de Darlan responder, que está aqui no chat.
Em qual situação seria indicado o antitérmico? Em que momento a febre não é positiva? Eu acho que com criança pequena, quando você não consegue fazer essa vasodilatação periférica, ou seja, você não consegue esquentar o pezinho, eu estou batendo muito na questão do pé, porque assim, o pé pode ser um divisor de águas entre esse processo, que é um calor que conseguiu chegar a uma situação final ou não conseguiu, né? Ou seja, uma febre que deu certo, que foi assim, ativar todo o metabolismo, ativar toda a ação metabólica do sistema imunológico, a efetividade do sistema imunológico, chegar a um ponto que tão pouco significa que ele venceu, mas ele chegou ao máximo que ele podia chegar. Então, quando tem esse calor quente, né, e a extremidade aquecida, é mais ou menos como se a gente estivesse correndo, né? A gente está correndo e a gente está todo quente e o suor é quente. É completamente diferente quando a gente está com medo, quando está ansioso, a gente tem um suor frio, as mãos ficam geladas e o suor é frio. Tem um paralelo aí. Você tem uma febre, que é uma fase onde você se recolhe, o sangue se recolhe, e tem uma estratégia. Quer dizer, o primeiro momento é um momento que diz assim, é normal diante de uma ameaça você recolher, você ter medo. É até prudente. Mas no momento que você recolheu e que você está no seu centro, agora está na hora de você reagir. E esse processo de reação é que mede a atividade máxima do sistema imunológico, e isso se dá por um processo que é um processo de aquecimento da periferia, e a gente vê isso através dos pés. Então, quando você, através de suador, através de escaldapé, você está conseguindo fazer esse processo de trazer o calor para a periferia, está de boa, porque a hora que o calor chegou ali, ele vai começar a se dissipar, né? E você ajudou o corpo, não significa que você vai botar o calor ali e o calor vai ser perdido. Ele queria trazer calor para ali e você trouxe, né? Você atuou em sincronia com o corpo. Quando você não está conseguindo fazer isso, há um risco, sim, particularmente em crianças, que a febre cria um grande mal-estar, e isso tem a ver fundamentalmente com esse excesso de metabolismo acometendo os órgãos do sistema nervoso, particularmente o cérebro. E aí, nesse caso, eu acho que está justificado, sim, de você usar o antitérmico. Muitas vezes também o antitérmico é também um remédio para a dor, né? E às vezes a dor é uma fonte de estresse que você precisa, de alguma forma, ajudar o corpo a resolver aquele processo. E quando você não está conseguindo, ele entra aí como faz um pouco esses dois lados, mas ele entra como uma ajuda. Agora, não é o fim do mundo você usar um antitérmico se você está também fazendo os outros processos, né? Mas você deve tentar o outro processo, esse processo que é mais fisiológico, de atuar em sincronia com os processos naturais de cura do organismo, e a febre está nesse sentido aí. É uma das ações de cura do organismo. Então, se você consegue, beleza. Agora, quando o pé está quente, não está indicado. Eu estou falando em termos genéricos. É claro que deve existir uma criança que tem epilepsia, ou que vai abrir até um quadro de epilepsia com uma primeira convulsão, com febre. Isso tudo é algo que tem que ser visto caso a caso. É bem complicado falar de medicina assim de uma forma ampla e fazendo recomendações. Mas, de qualquer forma, o pezinho quente é um sinal de benignidade, e o pezinho frio é um sinal de alerta, e a gente tem que, de alguma forma, ajudar a criança aí nesse processo. Ok. Pode ir, sim. Darlan, você falando sobre essa questão de ter a infecção e não ter a febre, né? Tem acontecido muito de pacientes que não têm sintoma nenhum, e quando faz aquele oxímetro de dedo, está abaixo de 92 a saturação de oxigênio, o que já significaria já uma internação. Inclusive, assim, tem alguns médicos que recomendam que idosos que tenham em casa aquele oxímetro de dedo para ir vendo a saturação de oxigênio. Como que você vê essa situação? Assim, não é tão incomum você chegar já com a saturação de oxigênio bem baixa, o que já significa uma infecção, mas não tem sintoma nenhum. Aí, para você falar um pouco sobre aquela relação entre febre e infecção. Então, em tese, a pessoa que chegou a um grau de infecção grave e não teve febre, ela chegou porque ela não reagiu. Se ela tivesse reagido, e isso a febre mostra um processo de reação, tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem a reação e não é eficaz.
mas de qualquer forma você viu que teve uma reação. Então, você pode ter gente com febre, com reação e que agrava, e você pode ter gente que agrava e não passou pela febre. Eu não queria de jeito nenhum que a gente pensasse assim, ficou grave porque não teve febre. Isso tem que ser visto até mesmo, sei lá, na constituição e o temperamento da pessoa. Mas, de qualquer forma, se o assunto for teórico, em tese, se o assunto for agravou sem ter febre, eu poderia, sim, pensar na possibilidade disso ter acontecido, porque a capacidade de reação da pessoa não deu. Então, isso se chama falta de capacidade de reagir, falta de capacidade inflamatória, falta de não ser aguerrido, não ter força de vontade para fazer um processo de guerra, um processo de luta. Esse processo é do âmbito da ação. Isso não é um pensamento, não é um sentimento, é uma pessoa que está ativa, com o metabolismo ativo. Aonde que vai acontecer os casos mais graves? Quando o metabolismo não é ativo. Então, por exemplo, você tem na diabetes um exemplo típico, né? Você tem uma falência do processo metabólico, é um processo metabólico que está dormindo. Metabolicamente, a pessoa está com pouca atividade, né? Pouca atividade digestiva, pouca atividade de conseguir processar alimentos, açúcares, enfim. Essa atividade lenta é uma atividade que também vai fazer com que a pessoa não reaja muito bem. A febre é uma medida dessa capacidade de reação. Maria, você tem mais outra pergunta? Tem uma pessoa que perguntou aqui que se a pessoa não tem sintoma, mas ela é um vetor de transmissão, ela pode não ter o sintoma e não desenvolver o vírus, mas ser um vetor de transmissão, não é isso? Isso. Se é possível isso que ela perguntou? Sim, claro, é possível. Aliás, esse é o grande problema atual, né? De você colocar pessoas que não têm sintoma e que têm o vírus em contato com pessoas que são frágeis, né? Que é essa questão, né, dos idosos, deles fazerem contato com as crianças estarem completamente assintomáticas e com o vírus. Então, de alguma forma, foi isso que eu quis chamar a atenção, né? Você tem uma situação que parece que o remédio mais eficaz contra o vírus é o sistema imunológico, porque a maior parte das pessoas tem o vírus e não tem a doença. Não é a conta não bate, que assim, vírus, doença. Então, quando a gente tem a doença, a gente tem que pensar, mas será que foi só o vírus? Ou será que a pessoa já tinha alguma deficiência, né? Eu sei que em alguns casos é fácil. Então, se você tiver uma pessoa já com, chama de comorbidades, né, que tem uma série de doenças, inclusive essas doenças que são ditas hoje como doenças metabólicas, né, que a diabetes está aí, a obesidade, a hipertensão, enfim, é um organismo onde a vitalidade é fraca. Então, aí parece que é um terreno propício para esse vírus enlouquecer. E também, se a gente pensasse em termos de um equilíbrio ecológico, não seria racional que o vírus destruísse quem é a fonte de vida dele, né? Então, assim, se esse ambiente onde ele está é um ambiente mais forte, o que vai acontecer é uma relação ecológica entre o vírus e o paciente. E os dois vão continuar a viver. Ou o vírus vai, de alguma forma, se manter ali de uma forma sem agressividade, ou ele vai sumir dali. A gente não sabe ainda como é que vai ser isso, como é que vai acontecer. Mas, enfim, esse vírus, a gente está falando desse vírus, existem vírus que são completamente diferentes, a agressividade dele é algo que parece que as forças de defesa do corpo são mais intensas, são mais fortes. Por mais que a gente esteja temendo a força desse vírus, eu preciso dizer para vocês que nós somos mais fortes do que ele. Pelo menos mais fortes do que esse vírus, né? Ô, Darlan, e o visco, o uso do visco numa situação, assim, para modular a imunidade? Você deveria usar isso como... Não. Visco não tem nada a ver com isso, a meu ver. Eu sei que tem gente que usa, mas visco é um medicamento que é para tratamento de um polo que é exatamente o contrário. Às vezes as coisas ficam tão polares que começam a se parecer. Mas visco tem a ver com um processo de tratamento de tumor
que também é uma falha do sistema imunológico, mas é onde acontece um processo que não há inflamação. Então, o tumor ele acontece por uma falta total de atividade inflamatória. Ele é exatamente o contrário do processo da inflamação. E o Viscon é para ativar esses processos de inflamação. E uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo de considerar é a participação da vitalidade, da vida vegetativa, dessa vida fisiológica, não é da vida que se vive, mas do funcionamento do corpo, né? No caso da inflamação, no caso de uma infecção, a gente tem uma guerra e você tem um apelo para que haja uma ação violenta contra uma invasão que vem de fora. No caso do câncer, é o contrário. Você tem um processo onde há um adormecimento, uma falta total de reação, e é por causa disso que cresce um processo lá. Eu acho que as coisas são assim bem diferentes. O uso do Viscon em viroses que ganham um caráter frio, longo, letárgico, é algo que eu conheço, acho justificável e enfim, a gente tem essa prática. Então, não é a conta que vírus não tem nada a ver com Viscon, mas é o estilo da doença. Então, o processo agora de tratar, né, um quadro onde há um processo inflamatório, ou deveria ter um processo inflamatório, com o Viscon, eu acho que a gente tinha que minimamente ver quem é esse paciente, como é que ele é, mas em termos de dinâmica de processo de tratamento, é literalmente o contrário. Só perguntando, quando você fala do cardiodoro após a febre, você faz também essa orientação para criança ou só para adulto? Toda vez que existe um processo de desgaste e de cansaço depois da febre, às vezes acontece isso. A febre é uma maratona. Você precisa de apoio para o cara fazer uma maratona. Você tem que dar apoio. Tem que hidratar muito bem, porque o calor tem uma sudorese, você tem perda, né, de água. O repouso é super importante por causa do cansaço mesmo. O coração é um órgão que fica realmente desvitalizado, mas aí tem isso, né? Uma criança tem muito mais vitalidade orgânica do que uma pessoa idosa, né? Se a pessoa é um cardiopata, vai precisar muito mais do que uma criança. A criança já está feita, ela já está... a própria dinâmica do funcionamento dela já tem muita força no organismo, ela reage sempre, por causa disso que ela tem mais febres e tudo. O idoso não, ele já não tem mais essa força de reação. Daí é mais comum, né? Mais comum, não é que não existe uma coisa, mas é mais comum que os tumores sejam mais frequentes em pessoas idosas e as inflamações febris mais frequentes em crianças. Eu acho que não vejo problema nenhum de usar, mas eu diria que tem que dar eu acho que para idoso é mais importante, principalmente se tem alguma fragilidade aí no coração. Agora, o Cardiodoro, ele é um medicamento muito interessante para situações de crise em geral. A gente tem uma visão na medicina antroposófica que o coração é uma espécie de... como é que eu vou dizer? De marcador de ritmo. De mediador, de marcador de todos os ritmos que acontecem. Então, até mesmo com essa situação que a gente está vivendo, que é uma situação de muita instabilidade, muito medo, né, esse processo de trazer uma força que tem a ver com esse processo central, né, de eu me controlo pelo meu centro e não pelas ameaças que existem no lado de fora, o Cardiodoro, ele é um medicamento interessante para isso. Ele é um medicamento para crises, para situações onde você vai ficar muito exposto, tenso, ansioso e tal. E não é para tratar nada, é para te dar um centro, é para te tornar forte para vivenciar situações externas que sejam muito instáveis. E é um medicamento que não tem indicação em função de doença. A terminação DORUM é uma terminação que se refere a... DORUM significa presente. Cardiodoro é um presente para o coração. O Steiner criou alguns medicamentos que ele considerava que não precisaria de receita médica. Seriam medicamentos higiênicos e não para tratamento de doença, né? E esses medicamentos são para vitalizar o órgão, né? Então, existe um remédio assim para o fígado, que é o Hepatodoro, que aqui no Brasil, infelizmente, também não tem mais o registro com esse nome, mas as farmácias da Veleda têm.
É um remédio feito pelo laboratório Veleda. Existe para o coração, enfim, existem outros, mas é um medicamento que não passa por uma questão de um diagnóstico, né, médico. Aí perguntaram agora, porque muitas perguntas são perguntas do chat, aí perguntaram agora que, aqui como não tem a Veleda, se teria um similar homeopático. Aonde? Aqui é onde você diz, em Recife? Se a gente fosse fazer numa farmácia homeopática, se teria um similar, foi isso que perguntaram. Eu acho assim, quando a gente pensa nessa dinâmica aí de febre e tudo mais, o acônito tem uma proximidade. Ele mexe bem com essa região central, né, de potenciar essa região central. Ele é um tipo de planta que não está nem muito voltado para semente, nem para folha, nem para flor, nem para raiz, nem para baixo. Ele está no meio entre os processos que dizem respeito ao polo raiz, que na gente tem a ver com a cabeça, e os processos que tem a ver com flor, que na gente tem a ver com o abdômen. Então, ele tem bem a ver com essa parte central. Ele não é de jeito nenhum substituto do cardiodoro, mas enfim, é um medicamento que se aparece com isso. Eu acho que talvez o auro, o ouro é o metal que tem a ver mais com o coração. Então, eu acho que o ouro talvez seja o que mais se aproxima. Mas a Veleda entrega medicamento, todas as farmácias Veleda dispensam medicamento. Esse medicamento precisa de receita, porque tem que escrever a fórmula, né? Mas normalmente as farmácias mandam pelo correio também. Maria, você tem mais alguma pergunta? Tem um aqui do chat, de uma pessoa que disse, acho que é Luciana, recebi uma matéria que fala da Justitia adatoda, é isso. Também para o tratamento do Covid. Você pode falar um pouco sobre ela? Bom, tem aqui, não sei. Tem assim, Justitia adatoda. Você não sabe, então. Tudo bem, não tem problema não. Provavelmente algum medicamento homeopático e os medicamentos têm sinonímias, né? Tem sinônimos. Eu não estou me desculpando dizendo que sei, embora eu não conheça esse nome. Pode ser que eu não saiba mesmo, mas esse nome eu não conheço. A gente eu tenho uma formação como médico homeopata, conheço vários medicamentos homeopáticos que normalmente não se usa na medicina antroposófica. Mas eu não sei nem se é um medicamento homeopático isso, porque esse eu não conheço. Darlan. Oi. Eu posso falar um pouquinho? Opa, graças a Deus, você deve saber, né? Olha, na verdade, isso aí é a Justicia, né? Foi indicado num grupo de homeopatas aqui de Pernambuco. Sei. Mas eu mesma fui procurar, também não conhecia. É uma fui planta? Procurar a matéria médica, que ela tem, assim, é bem pobre a patogenesia dela, entendeu? Assim, não deu nenhuma margem, nenhuma segurança. Mas é uma planta? É uma planta. E ela, você sabe de que família ela é ou qualquer coisa assim? Não posso ver aqui, enquanto vocês conversam mais um minuto. Porque às vezes, sabendo a família, a gente já descobre um pouco qual é a função, mas realmente não tive o prazer de conhecer essa planta. Pediram para você falar também sobre essa relação da luz, da imunidade e das medicações com essa questão da luz. Se você não consegue falar isso sem dar outra aula. Assim, aí fora, no mundo, existe calor, existe luz, existe água, existe terra. Toda vez que não tem luz, desenvolve-se micro-organismos. Eu estou falando de uma coisa que todo mundo sabe. Se ficar um lugar úmido em casa, vai se desenvolver micro-organismos. A luz tem um efeito antisséptico. Esse efeito antisséptico era bastante conhecido ou estudado, não sei há quantas anda a cientificidade disso agora, mas há um tempo atrás se sabia que o bacilo da tuberculose não resistia à luz. Você colocava ele em contato com a luz e ele morria. Aí tem essa história, ou você vai fazer um monte de pesquisa científica difícil, ou senão você se baseia nessa coisa meio que intuitiva de saber que se o sol bater, não tem mofo, entendeu? Os micro-organismos não sobrevivem. No caso do ser humano, tem duas questões com relação à luz, né? A gente tem uma absorção direta de luz pela pele, que não é exatamente absorção, mas é uma metamorfose da luz. A vitamina D é uma das substâncias que estão envolvidas com esse processo. E ela, inequivocamente, tem a ver, sim,
com modulação do sistema imunológico. Difícil de determinar se é a única coisa, se estiver baixa, o sistema imunológico vai ser pior ou não, mas assim, várias pesquisas que vão para o lado químico mostram isso. Não dá para dizer que é a única coisa. A gente vê que, por exemplo, a captação de luz pelas plantas é absolutamente decisiva, né? A planta faz um processo de fotossíntese, na verdade ela se faz, a planta é uma espécie de luz coagulada, né? A luz é que forma o carboidrato e ela é feita de carboidrato. Então, ainda que o carbono ela use através da respiração e ainda que pegue substâncias do chão e tudo mais, todo o processo de crescimento, de guardar calor e tudo mais, acontece pela entrada da luz. A planta não cresce, não forma seu corpo se não tiver na presença da luz, né? Então, a gente consome luz quando a gente come. A gente está consumindo o alimento é luz coagulada e a gente bota isso para dentro e dentro da gente vai haver uma combustão. Essa combustão é oxigênio. O oxigênio que entra pela respiração é que vai fazer essa queima desse alimento. Então, nessa doença que existe, né, esse pavor da falta de oxigênio, o que para é o processo metabólico. Parece que esse vírus, de alguma forma, atua cortando o processo da oxigenação. Acabou a oxigenação, acabou o metabolismo. Acabou o fogo, acabou a luz lá dentro, não se libera a luz. Então, toda vez que você usa algum medicamento que é luminoso, isso tem a ver com fósforos, isso tem a ver com ferro, tudo que de alguma forma é capaz de produzir luz dentro do corpo tem um efeito antisséptico. Agora, se esse vírus é assim, igual a vários outros micro-organismos, a gente não sabe e provavelmente não vai saber porque as pesquisas da ciência não vão nessa direção. Vão da direção da química, da reprodução, da estrutura física e não do comportamento dele em função do ambiente. Mas a gente poderia pensar que se não houver luz dentro do corpo, é como se aqui fora existisse um lugar úmido, abafado, escuro, sem luz, e isso vai ser propício ao desenvolvimento do vírus. Olha, eu vou ficar devendo, porque a matéria médica que eu tenho aqui é a matéria de Latour, e ele não cita. Aqui está lá no... Doutora Ângela. Opa, acho que alguém sabe. Eu tenho uma referência da fitoterapia ocidental mesmo, não na homeopatia. Essa justiça, ela é prima irmã da justiça peitoralis, que é o nosso popular chambá. E ele tem uma ação broncodilatadora, ele tem uma ação mucolítica, né? Então, O chambá não é uma espécie de anis? Não, é uma justiça. Não sei. Não sei quem que é. Agora, deixa eu só falar uma coisa. É uma resposta... Só que eu queria dizer, eu falei uma coisa que eu acho super importante. Existem várias plantas que podem atuar de uma forma positiva. Por exemplo, existe agora, alguém deve ter recebido isso, do uso do arsênico como prevenção. Alguém deve ter visto isso, porque eu recebi várias vezes isso. Então, é claro que ele é extremamente positivo, mas, por exemplo, na mensagem que eu recebi, falava de arsênico e briônia. É um pouco uma insegurança isso, porque, no fundo, o arsênico, a briônia faz no reino vegetal mais ou menos o que o arsênico faz no reino mineral. Então, assim, na verdade, nem precisaria usar os dois. O arsênico é um medicamento que seca, né, que traz a presença da luz, que faz um processo de aumentar o ânimo, aumentar a atividade dentro do processo metabólico. É um medicamento genial e extremamente importante. Mas a gente usa arsênico para tratamento de um monte de coisa. E não é só para o tratamento de Covid. Então, do jeito que se coloca ali... Então, por exemplo, às vezes você está usando... Eu falei que eu acho que seria fundamental usar a urtiga, né? O efeito da urtiga e o efeito do arsênico é muito parecido. Então, assim, essa planta deve ser uma planta que ajuda, mas não é a única forma de fazer. E é um pouco aquilo que eu falei para você. Você tem uma paisagem para pintar e você tem várias possibilidades de tinta. E às vezes você não tem nem tinta, mas você tem uma coisa que escreve e aquilo consegue fazer. Então, assim, não é um remédio só. Existem várias possibilidades
E o mais difícil é dar cientificidade a isso, porque a gente teria que cumprir os processos de observação, de estatística. O processo de observação agora passa por estatística, por estudo de caso. E como é que a gente vai fazer experiência, né? Particularmente nessa doença que, felizmente, na maior parte das vezes, os sintomas vêm e vão embora. Eu já prescrevi agora um medicamento para, enfim, para pessoa conhecida, que não era nem cliente, mas que tinha uma relação de amizade, que é uma pessoa jovem que tinha sintoma, usou o remédio e melhorou. Como é que eu vou saber se foi por causa do remédio ou não? Porque a grande parte das pessoas melhora por causa de um sistema imunológico que é competente. Então, assim, é muito difícil da gente, mesmo com os remédios alopáticos, né, que eu não quero citar nome aqui, o problema é esse. Se você começa a usar desde o começo e a pessoa melhora, a maior parte das pessoas melhoram mesmo. Então, é muito difícil de avaliar. E muita coisa está sendo movida pelo medo, né, da morte. E eu não estou aqui de jeito nenhum criticando isso, de jeito nenhum. Eu super entendo isso e acho que é uma coisa que, se a gente vai pensar nessa situação do medo, não é na hora do medo, tem que ser em um outro momento. Mas, de qualquer forma, a gente faz coisas que não são muito racionais, não. Mesmo assim, eu acho que, por exemplo, cientificamente, se a gente fosse pensar o efeito do remédio homeopático na doença, seria o efeito do remédio sobre o vírus. Não dá para avaliar. O efeito do remédio sobre a pessoa. Como é que a gente vai saber se a pessoa teria melhorado ou não teria melhorado? Você tem que, de alguma forma, ter um convencimento de que aquilo que você está fazendo tem sentido para que você faça, né? Agora, também tem isso que eu tinha falado no final da palestra. Pode ser que a gente esteja lidando com uma pessoa que, se tiver um apoio, vai evoluir bem, se não tiver o apoio, vai evoluir mal. E a gente só sabe isso na hora que evolui mal ou que evolui bem, antes não. Gente, Aí depende para quem você está fazendo, porque, por exemplo, usar arsênico já é para uma pessoa que está com um grau de doença, com dificuldade respiratória importante e tal. Aí também não é o caso nem que a gente está conversando aqui, não é? Não, não é. E outra coisa que depende mais da Constituição, né? A gente, quando começa a estudar isso tem um jeito da pessoa ser, que ela vai ter um monte de doenças por causa daquele jeito. E aquele jeito ela poderia compensar com arsênico, que serve não para isso, mas para um monte de coisa. Isso. É uma arte, variado, isso. Gente. É uma arte, não é uma ciência que você tem uma especificidade, sabe? Então, são 18h22, a gente já está no nosso tempo, estourado um pouquinho. Eu acho que a gente pode dar por encerrado, né, Cíndia? Sim. Agradecer aqui a Darlan, foi muito boa. Muito obrigada. Gostei muito dos desenhozinhos. Muito bonitinho. Eu vou, se alguém quiser mandar alguma mensagem, eu vou ficar aqui um tempinho lendo o chat. Ah, tá ótimo. Tá bom? Tá bom, Darlan. Tchau, Darlan. Obrigada. Valeu, tchau. Obrigado a vocês.